A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, muito obrigada por você ter clicado neste canal. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Deus Altíssimo. Estamos aqui para levar para você uma mensagem de Deus através da leitura da palavra, através do livro dos Salmos. Todas as manhãs nós estamos aqui com a leitura dos Salmos, orando e intercedendo pela sua vida e pela sua família. Peço que você, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, que você também esteja compartilhando este vídeo para os seus amigos, a sua família, e também que você nos ajude deixando o seu joinha, deixando o seu like, para que a plataforma compreenda que este é um conteúdo de relevância e que é bom. E assim você estará ajudando a levar a mensagem do reino através da palavra, da oração, a levar o evangelho do Senhor aos corações daqueles que precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Amém? Muito bem. Vamos à leitura do Salmo de hoje. Salmos 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar, e dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como num montão. No dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos o pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, um furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação.
posto que tivesse mandado altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado o trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e fez chover sobre eles carne como pó, e ave de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refreando seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade de seus anos, na angústia. Pondo-os ele à morte, então procuraram e voltaram, e de madrugada buscavam a Deus, e lembraram-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Ele lhes mandou um enxame de mosca que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também um pulgão à sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sícomoros como petriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles os quais, mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho numa ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito do Egito, primícia da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornará atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhes o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo,
e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se com a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinha excitante, e feriu os seus adversários, que fugiram, e pôs um perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pajadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a sua integridade do seu coração, e os guiou com perícia de suas mãos. Glória a Deus. Aleluia, meu querido irmão, este salmo, ele fala de como Deus é poderoso, de como Deus guarda aqueles que temem a Ele. E muitas vezes as pessoas duvidam do poder de Deus, muitas vezes nós falhamos, Nós falhamos porque o nosso coração, ele às vezes se enche com orgulho, se enche com dúvida, se enche com altivez, e isso nos leva para longe de Deus. Por isso, meus queridos, nós devemos meditar na palavra de Deus, e a nossa oração deve ser de arrependimento, de conversão, de louvor, de gratidão, de dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui porque acreditamos na Tua palavra, acreditamos no sacrifício vivo de Jesus, que foi oferecido como ovelha ali por sacrifício, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e pela vida de todo mundo, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é através de Jesus que nós conseguimos a nossa redenção, é através de Jesus que nós conseguimos a nossa salvação. E porque o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu querido, minha querida irmã, quando nós profetizamos, porque Jesus nos resgatou do pecado. O pecado que veio de Adão até Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor, resgatou a nossa vida do pecado. E quando firmamos os nossos passos, os nossos pés na presença do Senhor, Ele restabelece o amor do Pai, Ele restabelece a comunhão com o Pai, Ele restabelece a nossa ligação, a nossa religação com o Senhor Deus poderoso. Por isso, nós devemos confessar o nome de Jesus, porque Ele tem o poder de trazer a nós a autoridade e autorização de aceitarmos ser chamados filhos de Deus, aceitarmos a viver como filhos de Deus, porque é somente pelo sangue do Cordeiro, somente pela graça salvadora de Jesus. Não é merecimento meu, não é merecimento seu. Por isso, Pai, nesta manhã nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes nós falhamos, às vezes nós falhamos porque murmuramos, reclamamos disso ou daquilo e esquecemos de que o Senhor é quem tem nos mantido de pé. Todos nós, tantos nós que vivemos debaixo da Tua graça, como qualquer pessoa que está neste mundo. Pai, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e nos dá a orientação que precisamos fazer para estar em Tua presença. Esta é a nossa oração. Eu oro por cada um dos meus irmãos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Receba a bênção
sobre tua família, sobre tua casa. Receba a graça do Senhor. Leia este salmo e veja como Deus é grande, da mesma forma que Ele conduziu o povo dele ali no deserto, segurou, como livrou, Ele também vai fazer isso na sua vida, se você se arrepender, se você se converter, se você se prostrar diante do Senhor, se você se humilhar com jejum, com oração, com devoção, com leitura da palavra, envolvendo-se na obra do Senhor, envolvendo-se com o Senhor, você vai ver maravilhas acontecer. Por isso, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para as adversidades que nós enfrentamos. Não faça isso, porque senão você vai estar igual esse povo que recebeu grandes bênçãos do Senhor, livramentos da rocha, Deus fazer suscitar a água. Então, olhe para Jesus. Amém? Meu querido, fica na paz. A minha oração é que este salmo abra os teus olhos para saber que Deus está contigo. Fica na paz, que Deus te abençoe.